Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Jean, sou professor de História. Eu quero dar uma pequena contribuição aqui, porque eu sei, assim como eu estou fazendo, muitas outras pessoas estão estudando Marx, né? E eu vejo muitas pessoas, muito boas pessoas, pessoas que estão empenhadas nos estudos também, falando um pouco dos itinerários de Marx, mas de uma forma bastante mecânica. Eu queria dar uma contribuição aqui, né? Fiz algumas escolhas, evidentemente, para a gente pensar um pouco, partindo daqui de onde nós estamos, né? Interior do estado de São Paulo, convidar vocês para dar um passeio com a gente pelo mapa. Saindo um pouco aqui do Brasil. Opa, foi demais, né? Saiu um monte. E vamos lá para a Europa. Passando pela África, em um lugar específico da Europa. Né? Deixa eu localizar aqui para vocês. Esses itinerários do Marx, né, os lugares que ele viveu, por onde ele passou, tem toda uma carga política, toda uma história aqui, né, que não aparece muitas vezes quando a gente traça de uma forma mecânica, geograficamente mecânica, né, por onde o Marx passou, onde ele viveu, etc. e tal. Então, eu quero dar uma pequena contribuição aqui. Para quem saiu do grupo de estudos e leitura, né, do trabalho acelerado do capital, enfim, para quem está estudando esse momento aqui, eu acho que isso pode ajudar um pouco, né, uma pequena contribuição. Então, vamos partir aqui da cidade que o Marx nasceu. A gente está na Europa agora, né, na Prússia. O mapa aqui está todo atualizado, mas só para a gente ter uma noção de distância, enfim, itinerários em geral, né. Nós sabemos que Marx nasceu em Tréveris, né? Então, estamos aqui. Tréveris. É aqui que nasce Marx, né, 1818, né, é uma região extremamente rica, né, uma região histórica, né, foi capital do período do Império Romano, né, enfim, aqui se respira o mundo greco-romano nessa região toda aqui, né. Bom, Marx nasce aqui, vai passar sua infância aqui, né, vai estudar no colégio aqui, né, enquanto adolescente vai entrar no colégio, vai estudar por aqui, depois vai para a universidade, né, a universidade 1818, 1800, enfim, nos anos 30, né? Marx vai para a universidade, que é a Universidade de Bonn. Olha só para vocês terem uma noção no mapa aqui, deixa eu melhorar aqui essa exposição. Então ele sai de Trèveris, né? E vai mais ao norte, vai para Bonn. A universidade vai estudar aqui nessa cidade, a Universidade de Bonn, onde ele vai estudar direito. Nós sabemos que ele estudou bastante história, filosofia, estudou direito também, é evidente, né? Era o curso, né? Só que daí, enfim, tem toda uma particularidade aqui, a relação dele com o pai resolve mandar ele para uma outra universidade considerada um pouco mais séria, mais rígida nesse sentido, e ele vai para Berlim, a Universidade de Berlim, né? Bem mais ao norte aqui. Para vocês terem uma noção aqui, né? De Bonn, ele vai para Berlim. E aqui vai terminar os seus estudos, né? Do curso de Direito. Certamente, direito aqui não tem o mesmo significado do direito de hoje, né? Mas acredito que é muito mais profundo. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Então, ele vai ter esse momento aqui em Berlim, né? Vai acessar aqui clube de doutores, clube da esquerda hegeliana, né? Enfim, toda uma história que não é o objetivo do nosso vídeo aqui. Mas, nesse sentido, ele tem esse momento em Berlim, né? Terminando em Berlim, nós sabemos que depois ele vai passar por uma banca, vai ser sabatinado para ter direito a dar aula em universidades, que o pessoal chama de doutorado, curso de doutorado, não tem nada a ver com o doutorado de hoje, né? Absolutamente nada a ver, mas enfim, ele vai fazer uma monografia, né? E vai, só que isso ele vai apresentar, vai receber esse direito de licenciatura, né, na Universidade de Iena, né, mais ao sul. E nós sabemos que depois desse trajeto todo há uma perseguição gigantesca aos hegelianos. Marx está dentro desse contexto, né? Não dá certo, né, essa empreitada de se transformar em professor universitário, né? E ele vai trabalhar num jornal, vai acabar trabalhando num jornal que é a Gazeta Renana, né? Não confundir com a nova Gazeta Renana. Isso é mais para frente. Aqui nós estamos mais ou menos aqui no ano de 1842. Marx está trabalhando nesse jornal a Gazeta Renana, na cidade, é claro, aqui, ó, de Colônia, né? Enfim, nós sabemos todo o trajeto do Marx aí nesse contexto, né, das críticas que ele vai fazer às dietas na Renânia, né, principalmente aquela que proibia a catação de lenha no Vale do Mosela,
né? Enfim, ele vai identificar uma contradição muito grande em relação ao espírito, né, que se encarna no Estado para buscar a felicidade, a realização de todos. Na realidade, a legislação, né, do Estado, a dieta renana, estava condenando a servidão, até a escravidão, aqueles que catassem lenha, um direito consuetudinário. O direito medieval, por exemplo, né, era mais evoluído do que o direito atual do Estado prussiano. Bom, Marx, nós sabemos, o jornal vai ser fechado, né, etc. Marx vai para Kreuzner, né, a gente sabe que ele vai se casar com Jenny von Festempfine, e é a partir dessa ida, né, é claro que ele não foi direto de Colônia para Kreuzberg, tem todo um trajeto aqui que eu estou fazendo escolhas, né? Mas por que eu coloquei esse balneário aqui no nosso rolê todo? Não porque é um lugar bonito meramente, mas é porque é aqui que ele vai desenvolver uma série de ponderações sobre a filosofia do direito de Hegel, né? A filosofia do direito vai ser criticada e aqui vai dar vida aos manuscritos de Kreuzner, né? Que nós sabemos que é extremamente importante em relação à crítica ao Estado, à crítica ao direito, à crítica à filosofia hegeliana do direito, né? Bom, nós sabemos então que ele vai se autoexilar nesse momento, né? Ele vai para Paris, né? Deixa eu só aumentar o mapa aqui. Mais uma vez, não aqui absolutizem, né? Saiu de Colônia, foi para Colônia, de Colônia para Paris. Tem uma série de itinerários aqui, mediadores, que eu estou pulando, né? Mas nos interessa aqui lembrar que ele vai para Paris. E essa ida para Paris é extremamente importante porque é o início de uma virada não, mas enfim, de uma elevação da formação espiritual, se queiram pensar assim, do pensamento de Marx, né? Aqui em Paris, ele vai ter acesso a uma vanguarda de revolucionários, sem ilusão, ele não vai trabalhar em fábrica, ele não vai viver em barro operário, não vai passar fome, não tem nada disso, né? Marx vai ter acesso a uma vanguarda do movimento operário, vai conhecer o Bakunin, que também nesse momento está conhecendo Paris, vai conhecer um pensador muito importante, que é o Pierre-Joseph Proudhon. O Proudhon já está em Paris, estabelecido, ele faz parte dessa vanguarda, né, do operariado, né? E Marx vai ver aqui pela primeira vez, né, um operariado de carne e osso, pelo menos no que diz respeito à sociabilidade, à vida na cidade, pelo menos em partes, né, em relação à cidade de Paris, né, capital da França. Bom, isso é muito importante, né? É claro que Marx, nesse momento, né, ainda não tem nada do Marx revolucionário, então, por isso que estou dizendo aqui, é um momento, é um salto importante, né, uma síntese de múltiplas determinações que vai promover aqui para o Marx palavra melhor é elevação, superação, incorporação daquilo que existia, né, com aquilo que ele está se deparando aqui em Paris. Então é muito importante, né? Mas ele vai ter que sair de Paris, vai morar um tempo aqui em Paris, aqui é muito importante, né? Aqui tinha um projeto com Arnold Hug de desenvolver os anais franco-alemães, né? Não deu muito certo isso, né? Mas enfim, é um momento que textos importantes, né? Na formação dele e o contato dele, principalmente com Engels, se solidifica, pelo menos se inicia de uma forma mais consistente aqui em Paris, né? É aqui ele vai escrever os manuscritos econômicos filosóficos, Caderno de Paris, tudo publicado já em português do Brasil, ainda bem, a gente precisa ler isso, né? Enfim, e vai se preocupar com a agitação revolucionária, tá ali ao lado dos revolucionários. Lembrando que aqui, em 1844, Proudhon é uma grande referência para muita gente aqui, né? Proudhon já tinha escrito em 1840 o que é propriedade, né? Ou seja, todo um debate questionando a propriedade, né? Enfim, Marx vai travar relações com esses revolucionários, vai ser expulso de Paris, né? Vai pedir asilo, olhando aqui na linha amarela eu tô, tá? Vai pedir asilo num reino, num país recentemente criado, que é a Bélgica, né? Então é a ida de Marx de Paris para Bruxelas. Então ele não foi porque ele desejou simplesmente, olha, eu mudei para Paris e, enfim, não gostei, agora quero ir para Bruxelas. Não foi assim, tem toda uma questão política aqui envolvida já, né? Bom, ele vai para Bruxelas, vai aceitar, como todo mundo. Tem uma lenda que diz: o rei falou para o Marx que ele só aceitaria o Marx em Bruxelas, na Bélgica, se ele prometesse. Não, não é que o rei falou isso para o Marx, isso era a condição para todo mundo que fosse para lá, né? Principalmente, né, que estava sendo expulso de um lugar e era uma condição, né? Enfim, Marx escreve como qualquer um tinha que escrever isso lá, né? E é claro, evidentemente, que ele não respeitou nada dessas exigências do governo belga, né? O, Basta lembrar que aqui foi criado, né, o Comitê de Correspondência dos Comunistas,
né, que é uma organização, não é simplesmente uma rede social, né, de troca de correspondências, mas o Comitê de Correspondência se organizava através de comitês, né, espalhados, claro, né, Bruxelas, Paris, inclusive Londres, né, Suíça, que está por aqui. Então, assim, é uma organização, né? É aqui que ele vai travar um contato com a Liga dos Justos, né? A maior parte deles estão já em Londres, exilados, né? Disso vai sair um enlace que vai dar vida à Liga dos Comunistas. É uma outra história importante, mas só para contextualizar. É aqui que se desenvolve, né, então, a primeira organização do Marx, fundada por ele e pelo Engels, né, que também vai se mudar para Bruxelas, que é o Comitê de Correspondência Comunista, né? É aqui que se desenvolve a Associação Operária de Bruxelas. O trabalho com as associações é uma coisa que Marx vai carregar a vida inteira, né? É muito importante. Não se inicia aqui, não é aqui que criada a associação, essa experiência da associação foi inaugurada em Bruxelas. Não, não. Com a perspectiva marxiana, eu vou chamar assim, certamente, né? Mas as associações já eram experiências muito que retroagem em 1848. A gente está no ano de 1845, 46, 47, 48, momento de atuação gigantesca dos revolucionários. Então a gente tem aqui, ó, nesse momento em Bruxelas, né, uma militância que busca organizar os trabalhadores exilados que moram em várias partes da Europa, no caso aqui Bruxelas, Paris, Londres, através do Comitê de Correspondência. Esse Comitê de Correspondência se enlaça com a Liga dos Justos, que está toda de frangalhos lá em Londres, sobretudo, né? Desse enlace vai surgir uma nova organização, que é a Liga dos Comunistas, que nós sabemos, né? Tem lá o seu manifesto, né? Que é um documento programático dessa organização, né? Liga dos Comunistas. É aqui também que ele publica, já começou a escrever lá em 45, mas quando chega em Bruxelas, ele vai publicar a Sagrada Família, né? Livro em parceria com o Engels. É aqui nesse momento, né, que Marx desenvolve e aprofunda a sua relação junto ao proletariado. As associações tinham um trabalho extremamente interessante, né, extremamente interessante, né, se nós pensarmos a Associação Operária de Bruxelas, de segunda, às quartas-feiras e aos domingos, você tinha lá aulas programadas, conferências, teatro, música, é extremamente interessante a atuação junto ao proletariado, né, junto aos operários dessas associações. Infelizmente, eu acho que pouco sabemos, talvez seja uma falha da minha compreensão, mas estou convencido de que pouco sabemos dos trabalhos das associações. Né? É um trabalho extremamente importante, né? Junto ao proletariado. Isso coloca uma perspectiva de educação radicalmente diferente. Bom, é claro que nesse contexto todo, né, se pensarmos, né, nos anos de 45, 1845, 48, nós sabemos que em 48 estoura a Primavera dos Povos. França talvez seja, talvez não, é a maior referência de início desse processo revolucionário, né, Revolução de Fevereiro, né, claro que as notícias, já tinha a linha férrea aqui, trem que ligava Paris a Bruxelas, a notícia chegou em Bruxelas, a onda toda de alvoroço, né, ou seja, toda aquela energia, né, do processo revolucionário acontecendo em Paris, contagia, claro, os revolucionários em todos os lugares, e aqui no caso, Bruxelas, não foi diferente. A repressão do governo foi gigantesca, foi extremamente interessante. A agitação na praça central de Bruxelas, né, em relação a esse calor revolucionário, né, o governo aproveita para poder perseguir os exilados que estavam ali, principalmente, é claro, né, os revolucionários. Marx vai ser acusado de fornecer grana, dinheiro para compra de armas, vai ser preso, enfim, a Jenny vai tentar tirar ele da prisão, acaba sendo presa também, enfim, eles acabam sendo soltos, né, da prisão, mas com a condição de imediatamente abandonar Bruxelas. Bom, nós sabemos, olha que interessante. Então ele não morava em Paris, mudou para Bruxelas, daí ele resolveu voltar para Paris. Não, né, ele estava sendo expulso de Paris, né? Ele e os revolucionários. Então, nesse sentido, ele volta para Paris. Mas por que ele volta para Paris? Porque tinha começado uma revolução em Paris, né? Então, aqueles que foram uma vez, no caso lá do Marx, exilados de Paris, são muito bem-vindos, podem retornar para Paris, né? E ele volta para Paris, ele e a torcida do Flamengo inteiro, os revolucionários lá que estavam, né? Voltam para Paris e buscam se organizar. Agora, observe o seguinte, quando ele chega em Paris, é o Marx, é a Jenny von Festendal. Agora, quando eles estão retornando a Paris, né? São militantes de organizações, no caso aqui, da Liga dos Comunistas. É a Jenny militante, é o Marx militante. Né? Então, existe uma organização. E qual vai ser o papel, a decisão, quais serão as medidas, as ações desses revolucionários em relação a essa onda de revoluções que está acontecendo pela Europa toda? Olha aqui esse mapa interessante. São várias, né? Tem Paris, né? Turim, né? Norte da Itália, né? Enfim, da Áustria, enfim, a Paris, norte da Itália, Prússia,
tem muitas revoluções acontecendo nesse momento. Não são revoluções operárias, tem que tematizar isso de uma forma mais profunda. Aqui eu estou só fazendo alguns apontamentos sobre o itinerário do Marx, né? Mas só para um mapinha aqui da Europa, uma ilustração, isso não é mapa, eu tenho um mapa, mas enfim. Tá aí, para a gente ter noção que a coisa vai pipocar. E os revolucionários que agora voltaram para Paris, né, pelo menos aqueles que eram da Liga dos Justos, dos comunistas, estão pensando como voltar para a Alemanha, para a Prússia, né, naquele momento, para poder fazer a revolução e se somar aos revolucionários, por exemplo, as revoltas que estavam acontecendo, pelo menos em março, a partir de março, em Berlim, né? Então vamos voltar para o nosso mapa aqui. Então é o momento então de decidir como voltar para a Alemanha, né? E não vai ter consenso, né? A Liga dos Comunistas vai entrar numa crise tremenda porque você tem um grupo, você tem três grupos, né? Você tem um grupo que está defendendo o retorno de forma revolucionária armada. Revolucionária todos estavam defendendo, mas de forma armada, né, no sentido de tomar o poder, etc e tal. Enfim, Marx foi contra esse grupo, né, porque achava que não tinha condições materiais para efetivar isso, né. Enfim, e não deu outra, né. Esse pessoal, assim que entrou na Prússia, foram logo derrotados. Um segundo grupo que acreditava que a Liga dos Comunistas tinha que se instalar nas cidades operárias para criar partidos operários, né, com o próprio programa que já tinha a Liga dos Comunistas, o Manifesto do Partido Comunista, né. E outro grupo, que era o maior grupo, liderado pelo Marx, que acreditava que eles tinham que voltar, retornar para a Alemanha para fazer um trabalho, sim, claro, de divulgação, de agitação e propaganda naquele contexto, somar a revolução, mas se unindo aos democratas. Bom, enfim, isso é bastante contraditório, não dá para entrar agora aqui no debate, né? Enfim, esse é o grupo que, enfim, majoritário, né? E aí, sim, nesse sentido, né, claro que isso resultou num esfacelamento da Liga dos Comunistas, né? Ela foi fechada, né? Ela foi, inclusive, fechada, foi revisada. Mas, enfim, Marx, então, agora aqui com a linha laranja, né, observa esse retorno de Bruxelas, em Paris, decide, então, voltar com um grupo. O Engels fala, olha, nós conseguimos reunir de 200 a 300 revolucionários para voltar para várias partes da Alemanha, ficaram todos separados ali, e ele retorna para a Colônia, né. Aqui em Colônia já tinha também essa experiência das associações, associação democrática e tal. Criarão novas associações, né? Já existiam jornais aqui fazendo agitação política nesse contexto revolucionário, nesse ascenso, né? Começo do ano de 1848, e Marx vai fundar e vai dirigir um jornal. Agora, olha, observa o nome. A Nova Gazeta, né, Renana. Lembra? Tinha a Gazeta Renana que ele trabalhou aqui, por exemplo, no início dos anos 40. Agora a gente está em 48. E Marx está retornando, depois de todo um contexto, ele retorna para a colônia, funda a Nova Gazeta Renana, ele se associa, desculpe a redundância, ele se associa às associações já existentes, né, e vai disputar programaticamente essas associações, né? Bom, enfim, uma associação muito importante, que aqueles que eram como foram, né, militantes da Liga dos Comunistas que estavam ali reunidos, era justamente a Associação dos Operários de Colônia, que trazia, quando da direção desses ex-militantes da Liga, toda uma experiência da Associação de Bruxelas, né, de formação da classe trabalhadora ao mesmo passo que luta. Isso aqui é importante, mostra para a gente, né, que essa prática, essa volta para a colônia, traz toda uma prática de experiência acumulada em Bruxelas, né? E teoria e prática não são separados, né? É uma praxis, é um conjunto, né? É uma ação transformadora que se eleva ao passo que existe, né? Então, acho que isso é muito importante. Tem uma série de particularidades aqui, é um momento muito rico, né? Os textos da Nova Gazeta Renana, né, muitas pessoas escreviam lá, muitos revolucionários, enfim, há uma troca de correspondência muito grande, né? Porque observe um mapinha novamente aqui, a revolução, perdão, as revoluções estão acontecendo em vários lugares da Europa, né? Então Marx está travando diálogo com os jornais da Itália, vice-versa, trocando jornais, é uma prática que até hoje nós fazemos, né? Trocando jornais entre organizações irmãs ou próximas de alguma forma, né? Enfim. Então, é um momento de atividade intensa, né? Uma situação revolucionária, né? Então, Colônia não é simplesmente o lugar que Marx voltou para fundar o seu jornal e jogar golfe aos finais de semana. Não tem nada disso, né? Ou seja, isso aqui tem um contexto revolucionário importante, né? A sede do jornal, as associações criavam outras associações, criavam clubes, né? Nos centros urbanos, nas cidades próximas, com os trabalhadores do campo, nas comunidades rurais da região de Colônia. Tudo isso era objeto de interlocução dos revolucionários, né? Então, era uma atividade revolucionária importantíssima, não era simplesmente um local de estudo ou simplesmente uma edição
de um jornal, né, etc. Não, é um parque industrial revolucionário que está acontecendo ali, extremamente importante. Bom, nós sabemos que houve uma derrota gigantesca também, né? Se tem elementos positivos, no sentido de elementos de amadurecimento de uma vanguarda revolucionária, a gente não pode ser ufanista, romântico, achar que então fizeram a revolução. Não, não, não. Foram massacrados. Massacrados. O resultado disso é uma ressaca gigantesca, né? Estou pulando milhões de mediações aqui necessárias, mas para esse vídeo já ficou longo. Então, ele vai ser expulso, né? Assim, muitos serão presos, etc. A maior parte que consegue vai se exilar. Marx é um desses que consegue buscar o exílio, né? E retorna para Paris. Só que agora esse retorno, ó, linha vermelha agora, tá bom? Retorno de Colônia para Paris. Esse retorno encontra uma outra Paris, né? Uma outra Paris extremamente hostil, né? Que também, desse contexto das revoluções aqui, fez a repressão brutal aos operários franceses. E é claro que Marx, enfim, não vai ser bem-vindo aqui, né? Ele foi proibido de viver em Paris. Ele recebeu até autorização para morar numa região aqui, né, um pântano, né, enfim, ele falou, estão decretando minha morte aqui, né, não posso ficar aqui em Paris, porque lá nessa região aqui, eu não posso ficar, né, cheio de malária, cheio de doença, enfim. Marx, Jenny e as crianças que já tinham nascido, Jenny estava grávida também, o fato é que eles vão conseguir ir para Londres. E Marx chega em Londres. Nunca foi plano do Marx viver com a família, felizes para sempre em Londres, né? Então tem todo um contexto político aqui de luta revolucionária, de organização da classe trabalhadora, né, com uma perspectiva revolucionária, que faz com que Marx chegue a Londres, né? E aqui, é claro, um momento de ressaca gigantesca, há uma tentativa de reorganização da Liga, a Liga é reaberta, ela é refundada, mas também as tendências continuaram, foram inclusive até intensificadas. Muitos acreditavam que os revolucionários deveriam voltar para a Prússia para continuar a revolução. Marx entendia que não tinha condições materiais de novo para isso, né? Era uma utopia muito grande fazer isso agora, né? Era um momento de ressaca, né? Enfim, e a Liga acaba sendo fechada. Bom, estou pulando muitas mediações. Muitos falam, mas Marx então foi para o exílio, Londres, e se dedicou aos estudos. Bom, nada mais agradável para um academicista hoje em dia essa preocupação, né? Ou para um reformista aí no dia a dia. A saída para Londres é marcada por uma intensa atividade de tentativa de reorganização da Liga dos Comunistas, a fundação da Nova Gazeta Renana, só que agora não é jornal, em Londres aqui se fundou uma revista chamada Nova Gazeta Renana, que é a revista, né, de economia política. Enfim, nós sabemos que isso não deu certo. Os processos de colônia contra os revolucionários estão pipocando nesse início dos anos 50, né? Muitos serão perseguidos, processados, Marx inclusive, enfim. É um momento tenso, é um momento de ressaca revolucionária. Quem é militante aqui sabe que quando você tem um ascenso, né, e depois desse ascenso não há uma vitória, mas um descenso, né, uma ressaca revolucionária, tudo é mais difícil, tudo fica mais difícil, né? Bom, enfim, mas não foi um momento só de dedicação aos estudos, não. Primeiro que todos esses estudos que ele já fazia desde Paris têm como objetivo entender a sociedade e organizar a classe trabalhadora. Longe de romantismo, isso é uma prática, é um elemento central, é um aspecto central de toda essa produção teórica, dessa crítica que o Marx desenvolve à sociedade capitalista. É para organizar a classe trabalhadora. Claro, entender a sociedade e ao passo, né, só depois que entende. Ao passo que vai entendendo e analisando como funciona a sociedade, continua ao mesmo passo buscando a organização da classe trabalhadora. Isso é o elemento central. Isso é o elemento central se a gente quiser entender qualquer coisa do pensamento do Marx. Bom, Londres não foi diferente, né? Há uma aproximação das associações educacionais de operários que já existiam em Londres, né? Que já existiam. Marx começa a contribuir escrevendo para o jornal em Nova York, o New York Daily Tribune. O editor desse jornal conhece Marx aqui em Colônia, né? Em 1848, enfim, recebeu o convite depois. Nós sabemos que aprofunda-se os estudos da crítica da economia política, né? Há uma preocupação em recepcionar, né, aqueles que conseguiam chegar, os exilados revolucionários que conseguiam chegar em Londres. Marx era responsável por isso, Marx e Jenny, né? Então, assim, é trabalho que não acaba mais, né? Se muitos se gostam de fazer trabalhar com alta ilusão de que Marx se retirou da militância para dedicar os estudos em Londres. Bom, enfim, só expressa a ignorância absoluta sobre a história. Não é assim que aconteceu, né? Tanto que todo esse trabalho aqui, nos anos 50, vai dar vida, em 64, uma outra associação,
agora chamada Associação Internacional dos Trabalhadores. Nós sabemos, hoje, né, conhecemos como a primeira internacional. Então, não teve férias aqui não, né? Não tem período de recesso, fériasinha não. A luta de classes não tira férias. Bom, mas enfim, eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês, falei até demais, né, um pouco desse itinerário. É importante pensarmos esse itinerário, mais uma vez, tem muitas mediações aqui, lugares que ele não foi simplesmente linear, como eu coloquei aqui. Eu estou tentando sair um pouco da linearidade que normalmente eu vejo os camaradas colocando, né? Tem toda uma substância política de organização que faz essa movimentação. Não é por mero desejo particularista da subjetividade marxiana de morar um pouco aqui, um pouco lá. É a luta de classes que está empurrando, né, Marx e todos os outros revolucionários para fazer esses itinerários. Então, a gente falar que ele nasceu em Trебes, estudou em Bonn, depois em Berlim, depois foi para Colônia, depois numa lua de mel, não é lua de mel, mas o que ele fez em Kreuznach, né? Foi para Paris, de Paris para a Bélgica, da Bélgica voltou para Paris, de Paris voltou para Colônia, depois foi expulso de Colônia, passou por Paris rapidamente e foi morar de forma assim, como exilado em Londres. Não é, ou seja, não é por desejo subjetivista, é a luta de classes que está colocando e dando vida a esse trajeto, está para além da subjetividade daqueles que estão envolvidos aqui, não só Marx, de todos aqueles que estão envolvidos. Então, acho que é muito importante, espero de alguma forma contribuir com esses apontamentos aqui, para a gente pensar um pouco os itinerários como uma substância política, né, revolucionária que está sendo engendrada, principalmente a partir daquele primeiro momento, né, aqui ó, a linha amarela, daquele primeiro momento que ele trava relações, interlocuções com os revolucionários em Paris, né? Aqui é um ponto, um salto gigantesco que se consolida certamente a partir da Bélgica, né? Naquilo que nós conhecemos como perspectiva revolucionária do Marx, em um processo constante de construção, que não terminou em 1850, né? Enfim, aqui em Londres não, a gente sabe que o Marx morreu, né, em 1883. Tem muita água para falar, muito itinerário, por mais que estivesse aqui em Londres, tem muita coisa que vai acontecer, enfim, mas é uma outra história. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. E é isso. Só um detalhe. Esse contexto de 1848 é conhecido como Primavera dos Povos, né? Eu coloquei até aqui esse mapinha ilustrando. Muitas pessoas viajam na batatinha, né? Pensando no Brasil, né? O Brasil também teve Primavera dos Povos, a Revolução Praieira, né? 1848, Pernambuco, aqui, ó, olha lá. Sem viajar na batatinha. Claro que os liberais desse momento aqui, né, em Pernambuco, têm acesso ao que está acontecendo na Europa, né? Com um certo delay, evidente, mas há um acesso, né? Mas sem forçar a barra, né? Quando a gente fala de processo revolucionário liberal aqui na Europa, não é a mesma coisa que está acontecendo na Revolução Praieira, né? Aqui é um liberalismo meio que jabuticaba, né? Há sim leitura, mas a substância é diferente, né? O liberal aqui tem uma outra lógica, é meio jabuticaba, isso aqui não vou entrar na discussão, porque eu sei que é polêmico, mas estou me referindo aqui a esse momento aqui para falar da história desse contexto aqui europeu, que influencia sim o Brasil, mas é muito residual. A Revolução Praieira é residual, não é central, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço para vocês. Bom dia para todos.